Vamos para o nosso capítulo 3 do Crônicas de São Francisco. Então, nesse capítulo 3, vamos falar de como São Francisco, por maus pensamentos que teve contra Frei Bernardo, mandou Frei Bernardo caminhar 3 vezes com os pés sobre seu pescoço e sua boca. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos contar essa história. O devotíssimo servo do crucificado, São Francisco, pela dureza da sua penitência e pelo seu contínuo chorar, tornara-se quase cego, pouco via. Uma vez, entre outras, partiu de onde estava e foi até o irmão Bernardo para falar com este sobre as coisas de Deus. Chegando a ele, encontrou-o na floresta em oração, inteiramente elevado e unido a Deus. Então São Francisco entrou na floresta e o chamou. Vem, disse, e fala com este cego. Frei Bernardo, porém, não lhe respondeu nada, pois, sendo homem de grande contemplação, tinha mente suspensa e erguida a Deus. Com efeito, possuía este frade uma singular graça em falar de Deus, como São Francisco muitas vezes comprovara, e por isso desejava falar com ele. Depois de um intervalo, chamou-o pela segunda vez e pela terceira vez, daquele mesmo modo. Em nenhuma delas, Frei Bernardo ouviu, e por isso não lhe respondeu nem foi até ele. Assim, São Francisco partiu, um tanto desconsolado e espantado, queixando-se consigo de que Frei Bernardo, 3 vezes chamado, não fora até ele. Partindo assim, com este pensamento, São Francisco, depois de afastar-se um pouco, disse a seu companheiro: aguarda-me aqui. Foi até um local solitário e pôs-se em oração, rogando a Deus que lhe revelasse por que Frei Bernardo não lhe respondera. Nesse estado, veio-lhe de Deus uma voz que dizia assim: ó, pobre homenzinho, que te perturba? Deverá o homem largar Deus pela criatura? Frei Bernardo, quando o chamavas, estava juntos de mim, e por isso não podia ir até ti nem responder-te. Por isso, não te espantes que ele não tenha podido te responder. É que ele estava fora de si, de modo que das tuas palavras nada ouvia. Ao receber de Deus esta resposta, São Francisco, sem demora e com muita pressa, voltou a Frei Bernardo para acusar-se humildemente do pensamento que tivera contra ele. Vendo São Francisco vir em sua direção, Frei Bernardo saiu ao seu encontro e se jogou a seus pés. São Francisco fê-lo levantar e lhe contou com grande humildade o pensamento e a irritação que tivera contra ele, e como Deus lhe respondera sobre essa questão. E concluiu desta maneira, isso São Francisco falando ao Frei Bernardo: ordeno-te pela santa obediência, que faças o que eu te ordenar. Frei Bernardo, temendo que São Francisco lhe desse algum comando excessivo, como soía fazer, quis esquivar-se honestamente a essa obediência, respondendo-lhe assim: eu estou disposto a prestar-te obediência se tu me prometeres cumprir a ordem que eu te der. São Francisco fez a promessa e o irmão Bernardo disse: agora diz, padre, o que queres que eu faça? Então disse São Francisco: eu te ordeno pela santa obediência que, para punir minha presunção e a petulância do meu coração, quando me lançar ao chão de costas para a terra, me ponha um pé sobre o pescoço e o outro sobre a boca, e dessa forma passes 3 vezes sobre mim de um lado ao outro, dizendo-me vergonha e desonra. Disse-me também especialmente: deita
Relés, filho de Pietro Bernardone, que era o pai de São Francisco. De onde te vem tanta soberba, a ti que és a mais vil das criaturas? Ouvindo isto, Frei Bernardo, ainda que lhe fosse muito penoso fazer, todavia, pela santa obediência, cumpriu o mais cortesmente que pôde a ordem que lhe dera São Francisco. Feito isso, disse São Francisco: agora dá-me tu a ordem que queres que eu cumpra, já que eu te prometi também obediência. Disse Frei Bernardo: eu te ordeno pela santa obediência que todas as vezes que estejamos juntos, tu me repreendas e corrijas os meus defeitos com aspereza. São Francisco ficou muito espantado, já que tamanha era a santidade de Frei Bernardo, que o tinha em grande reverência e não o julgava repreensível em coisa nenhuma. Então, dali em diante, São Francisco evitava ficar muito tempo na presença dele, por causa da referida obrigação de obediência, a fim de que não lhe ocorresse nenhuma palavra de correção contra aquele homem, cuja santidade ele conhecia tão bem. Mas sempre que tinha vontade de vê-lo, ou melhor, de ouvi-lo falar de Deus, fazia o contrário. Afastava-se dele quando podia e partia, e era a causa de grande devoção ver de quanta caridade, humildade e reverência o pai São Francisco se usava e falava com Frei Bernardo, seu filho primogênito. Em louvor e glória de Jesus Cristo e do pobre Francisco. Amém. Bom, nesse terceiro capítulo, o que a gente observa aqui de um fator muito importante, que as más escolhas e os maus pensamentos estarão à mercê de todos, independente se são santos, se são bons, se são maus, se são o meio, não importa. Todos nós, no plano que vivemos, nesse mundo que vivemos material, estamos sujeitos a más escolhas, a maus pensamentos, devido à nossa pequenez ainda no campo mental, no campo dos pensamentos, no campo espiritual, do nosso alcance. Então, uma má escolha leva a todos nós a definir inúmeros pensamentos que não são bons, que nos sabotam, que nos ferem internamente e vão ferir externamente. Então, foi exatamente o que aconteceu. São Francisco, por não ser ouvido, ele não gostou, o ego dele foi ferido. E ele, dentro daquela raiva interna, dentro daquela tempestade, ele resolveu procurar a Deus. E aí é que falta, às vezes, na gente. Quando a gente está num momento desse turbulento, nebuloso, a gente não para e ora. O que ele fez? Ele parou o que ele estava fazendo, se recolheu e foi se religar a Deus, foi se conectar à divindade para buscar as respostas do porquê ele estava sentindo aquilo, do porquê essa coisa tão ruim dentro dele. E é isso que nós temos que buscar a partir do momento que a gente deixe as ervas daninhas entrar, fazer morada. A gente tem que procurar a Deus, tem que entrar em oração, se conectar a fé que tenhas, para que a gente tenha as respostas que a gente precisa, está tudo dentro de nós. Basta que a gente se conecte, que a gente tire um pouco o campo de visão da matéria e vá procurar as respostas também no campo espiritual, para que tudo se alinhe e assim eu possa, dentro de uma nova consciência, de um novo olhar, procurar novos caminhos, procurar, né, a equidade, procurar o equilíbrio que preciso para continuar vivendo em paz, né, no mundo. E é a paz que precisamos, é a paz que buscamos, né? Então, assim, quando realmente acontece algo, e o mais importante aqui
foi o exemplo de humildade desse capítulo. O exemplo de humildade da pessoa de São Francisco reconhecer a sua falha. E é isso que às vezes falta em nós, a gente reconhecer perante ao irmão: eu falhei com você, eu pensei assim de você. Eu tenho que realmente pedir desculpa, pedir perdão pelo que eu fiz, ou pelo que eu falei, porque eu não estava bem naquele momento. Falta essa humildade em nós, falta, porque tem um orgulho na frente, tem outras, a prepotência, a soberba, que às vezes atrapalha a gente realmente se conectar com o que há divino em nós. Então, gratidão por mais esse capítulo junto com vocês, e nos vemos no capítulo 4.